Amigos assinantes e ouvintes da 95 FM, estamos retornando ao Jardim da Gazeta, hoje tendo como convidado o juiz eleitoral Evaldo Sampaio Júnior. Evaldo, o senhor estava falando aí da questão da justiça ser provocada no caso, né? Digamos, o senhor não vai chegar, digamos, observa a coisa, já faz aí seu raciocínio, mas espera ser provocado, ou pelo Ministério Público ou pelos próprios partidos. Exato. Ô Gilberto, eu acho isso, há quem pense em contrário, tá? Eu até utilizo aqui da grande audiência do programa para dizer que, por um lado, não é muito bom essa insegurança jurídica que às vezes há com relação a alguns posicionamentos jurídicos. O ideal era que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal já definissem, pelo menos, as coisas mais básicas. Por exemplo, o que o Tribunal Superior Eleitoral tiver definido não tem a minha vontade pessoal, não prevalece nunca a minha vontade. Eu vou cumprir a Constituição. Como é que eu cumpro a Constituição? Fazendo valer o que o Supremo Tribunal Federal diz, é ele que interpreta a Constituição, ele que diz a última palavra. Então não adianta eu ler a Constituição se não for ler à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa o Tribunal Superior Eleitoral. Nesse assunto há divergência, em que pese a súmula 18 do Tribunal Superior Eleitoral. Eu fiz um artigo, inclusive, publicado por toda a imprensa, agradeço, inclusive, mais uma vez a Gazeta do Oeste, e nesse artigo eu me referi que, em que pese, às vezes, vê muito abuso, e vejo constantemente, não estou me referindo a nenhum caso concreto, nem aos que passaram, supostamente, nem aos que, porventura, vão vir, pelo amor de Deus. É uma garantia constitucional do cidadão ter um juiz imparcial, ter um juiz natural e ter um juiz que não prejulgue os seus casos. Eu fico preocupado. E aí é que eu lanço, vamos dizer, a minha preocupação para o amigo e amiga e para você, amigo Gilberto. Veja aqui comigo. Qual realmente a sensação que você tem que, se porventura eu começasse o seu processo, um processo que eu poderia punir você de algum modo, você iria me perguntar, rapaz, mas que interessante. Na verdade já é um pré-julgamento. Vai o começo do meu processo e julga meu processo. É como se fosse. Então, eu vou ser sincero, neste momento, onde não começou a propaganda eleitoral, em que pese as divergências, eu vou ficar, vamos dizer assim, na minha, aguardando aqui os legitimados, quer os partidos ou coligações, ou o Ministério Público, faça as reclamações por propaganda antecipada, e aí eu irei decidir. Até agora, momento da gravação do nosso programa, eu não recebi nenhuma representação. E, para ser sincero, se está havendo descumprimento da lei, talvez nenhum dos eventuais descumpridores vão ter interesse. Pode até ser que tenha e esteja aguardando. Isso é, vamos dizer, estratégia, faz parte. Cada um faz a sua estratégia. Agora, o Ministério Público adentrando, nós iremos realmente analisar. Porque, por exemplo, algumas pessoas criticam dizendo que tem o poder de polícia, e tem mesmo, Gilberto. O poder de polícia existe, inclusive é muito razoável, mas o poder de polícia é na época da propaganda, ou seja, pós 5 de julho, e mais, Gilberto, é um ato meramente administrativo. É um poder-dever. Você vai inibir a ocorrência do ilícito. Você vai, por exemplo, vamos dar um exemplo. A propaganda está sendo veiculada de modo totalmente indevido. Por exemplo, Deus o livre via televisão. Nós vamos suspender aquela programação. E depois vamos determinar que os legitimados representem para poder aplicar a punição prevista na lei. Uma das maiores garantias que o cidadão tem, eu falo isso inclusive como jurista, como estudioso do direito, no nosso livro Processo Constitucional, é o chamado princípio do juiz natural e o juiz imparcial. O devido processo legal na sua ótica substancial. Então eu me preocupo muito, Gilberto, com o cumprimento dos valores constitucionais. Por isso que, mesmo vendo muita coisa errada, como infelizmente estou a dizer, posso usar isso como experiência minha magistrado, mas não vou me meter antes que os legitimados realmente adentrem com as suas representações. Na questão da chapa proporcional, ainda falando sobre a questão da propaganda antecipada, há alguns candidatos a vereadores, ou pré-candidatos no caso, né, que lançam seu nome em adesivos e tal. Até que ponto isso aí poderia ser considerado uma dentro do que você colocou, Gilberto, em adesivos, aquele estilo, por exemplo, vamos ao estilo mais tradicional. Gilberto 2012. Por exemplo, e me permita, já que a gente tem essa intimidade, de eu lhe fazer uma pergunta aqui direto. Você não vai ser candidato, né? Você não vai ser. Qual o interesse, Gilberto, de você dizer Gilberto vem aí, ou Gilberto 2012? Nenhum. Você não tem. Então, com todo respeito a quem pensa em contrário, todos esses adesivos
que tem esse tipo de, vamos dizer, de frase, esse tipo de menção a 2012, ou de um trabalho feito anteriormente, e que está sendo divulgado agora, para nós, mesmo sem se referir a nenhum caso concreto, é considerado sim propaganda antecipada. Não se pode, de maneira nenhuma. Não precipitem, pessoal. Não sei para que, me perdoa a expressão, essa sangria certamente desatada. não vai adiantar muito, Muito. né? Vai queimar. Vai queimar. Porque, por exemplo, se a Justiça Eleitoral disser que o cara cometeu uma infração eleitoral, eu sinceramente, não estou fazendo campanha contra ninguém, pelo amor de Deus. Mas será, amiga e amiga, que nos assiste agora, que nos ouve pela FM 95, eu lanço assim uma indagação. Será que um eleitor que descumpre a legislação eleitoral, muitas vezes até um político que já fez essa lei eleitoral, será que ele merece o seu voto? Uma pessoa que descumpre a lei? São essas coisas que eu passo para que a população reflita sobre isso. Sem estar querendo, pelo amor de Deus, criticar ninguém. Mas acho que não começa bem o pré-candidato que começa descumprindo, infringindo as regras e princípios estabelecidos democraticamente. É isso. Amigos assinantes e ouvintes da 95 FM, estamos no Jardim da Gazeta, hoje com o juiz Evaldo Sampaio falando sobre propaganda eleitoral antecipada.